E são assuntos que serão seguramente aqui analisados pelo Wellington Calazans e o Issa Agostinho, que já estão do outro lado. Boa noite, Wellington, e bem-vindo igualmente a mais uma edição do Hora 10. Boa noite, Dorivaldo. Boa noite, Sal, e a você assistindo aqui ao Hora 10. Vamos ouvir aqui também o Wellington Calazans. Wellington, pelos pronunciamentos e também pelas críticas levantadas, parece-nos aqui ter havido, digamos, uma grande expectativa da parte de Zelensky de uma possível adesão da Ucrânia à NATO, olhando aqui para as duras críticas que também acaba por fazer a não existência, digamos, de um calendário para a adesão da Ucrânia, mas não tendo a guerra terminado, nem existindo também uma provável data para isto acontecer, era expectável de alguma forma também que este calendário para a adesão da Ucrânia à NATO não existisse? Ou podemos olhar para as coisas de outra forma? E, por outro lado, também saber de si como é que olha para este primeiro dia desta cimeira? Sobre a expectativa da Ucrânia, ela existiu porque a imprensa não tem cumprido o papel de informar. Ela tem cumprido o papel de uma agência de propaganda da NATO e, por isso, para entreter os povos, especialmente da Europa, que o meu colega Issal está admirado com a insanidade dos europeus, eu não estou mais, já venho fazendo esse alerta aqui no programa há algum tempo, os europeus precisam dessa mentira. Eles preferem viver e conviver com a mentira. Eles acreditaram, por exemplo, que o grupo Wagner daria um golpe em Vladimir Putin. Chegaram a acreditar nisso, não é assim. Isso já é uma revelação do quão desinformados os europeus estão. Então, o presidente Volodymyr Zelensky precisa dessas mentiras da imprensa para enganar o próprio povo. A Ucrânia perdeu essa guerra no terceiro dia, 72 horas após o início da guerra, no dia 24 de fevereiro de 2022, a Rússia destruiu toda a possibilidade de defesa aérea da Ucrânia. Eu falo sempre isso porque é importantíssimo para a análise do que vem acontecendo desde então. Então, o que acontece é que seria, e falamos sobre isso em outras oportunidades, o colega Issal Agostinho acabou de repetir com muita propriedade, que seria a declaração de uma guerra mundial, uma guerra nuclear, o ingresso da Ucrânia na NATO. A NATO não permite que um país em guerra seja membro. Então, eu não entendo como é que foi criada essa expectativa. Só se foi com base em todos os descumprimentos que vêm ocorrendo ultimamente. E eu já falei sobre o total descrédito da NATO e dos seus países membros como paladinos da segurança mundial, paladinos da moral, da ética e etc. Porque apelaram para tudo, inclusive agora para bombas de fragmentação. O que acontece, Dorivaldo, e o nosso público, felizmente, está muito bem informado sobre isso, é que a NATO está em declínio. A derrota não é só da Ucrânia, como colocou o colega Agostinho. A Ucrânia é apenas um terreno onde acontece uma guerra dos países membros da NATO, e a NATO já perdeu essa guerra. A punição que a Turquia pode dar à Suécia por queimar o Alcorão é que ela ingresse na NATO. E isso vai fazer com que a Suécia, que está com dificuldades econômicas agora, como todos os países europeus, que estão mergulhados em recessão, prestes ao mergulho na inflação, como já tinha sido prognosticado aqui por nós, a Suécia agora terá que desembolsar 2% do seu já comprometido orçamento para pagar a uma proteção que não existe da NATO, porque a NATO não tem equipamento suficiente para fazer frente aos equipamentos bélicos russos. Essa promessa de F-16 é mais um Javelin, é mais um Leopard, é mais uma bomba de fragmentação, é mais uma promessa que a imprensa tenta transformar no Superman que vai cair na Ucrânia e vai destruir o malvadão russo. Isso não existe, Dorivaldo. Os equipamentos russos, comprovadamente, no campo de batalha, são infinitamente superiores. O Sukhoi russo é muito melhor do que o F-16, infinitamente melhor. Não existe mais
possibilidade de acompanhamento tecnológico quando a NATO, durante 2 décadas, apenas se transformou num grande mecanismo de corrupção e, no lugar de investir em pesquisa científica para equipamentos bélicos, se locupletou com orçamentos de trilhões sem que nada fizesse para a pesquisa científica nessa área. Enquanto isso, os russos, com orçamento de apenas 5% da NATO, desenvolveu equipamentos muito melhores. A NATO já está derrotada, essa cimeira aí é um chororô. Eles estão lamentando tudo o que deveriam ter feito nos últimos 20 anos. E o bom disso tudo é que a NATO, que já não deveria existir, vai começar a cair na realidade de que ela terá que acabar, de um jeito ou de outro. Wellington, esta definição de uma calendarização para a entrada da própria Ucrânia na NATO estaria dependente de que fatores exatamente? Só para podermos também aqui perceber um pouco. Primeiro, que a Ucrânia não estivesse vivenciando uma guerra, né? Porque o artigo 5º da NATO é muito claro que, se um dos seus membros for atacado, todos os outros membros serão solidários e irão intervir em defesa desse membro atacado. Então, se a Ucrânia já está atacada porque está em guerra e passar a ser membro, o artigo 5º imediatamente é disparado, o que significa aquilo que o colega Agostinho falou e que eu venho falando há muito tempo, a declaração de uma guerra mundial e uma guerra de proporções nucleares, porque estamos falando aqui de Rússia. Estamos falando de uma guerra contra a Rússia, que, se não usar o equipamento nuclear que possui, deixará de existir. E ela vai lutar pela sobrevivência, porque é inerente do ser humano, lutar pela vida. Então, é por isso que não tem calendário. E se criarem um calendário, vai ser mais um calendário fictício, mais uma mentira da NATO, mais uma promessa que não será cumprida e mais uma frustração para quem ainda acredita nessa máquina de propaganda que foi transformada ou que foi reduzida à imprensa, que tanto cobra de outros países, né, a liberdade de expressão. Vamos também olhar aqui para um outro ponto com o Wellington desta vez. Wellington, já aqui fizemos também referências que a Turquia deu luz verde à entrada da Suécia na NATO e Moscovo também já se pronunciou à volta disso, afirmando que a Turquia está a perder a neutralidade e que se está a tornar num país hostil. Que leitura é que podemos fazer aqui também disto? Assim como eu fiquei muito tranquilo ao afirmar que era um teatro, aquela ação do Grupo Wagner na capital russa, eu fico muito à vontade para falar a você, Dorivaldo, e ao nosso público, que é um teatro essa aparente briga entre Turquia e Rússia. A Turquia sabe que sempre foi e sempre será discriminada na Europa, nunca foi e nunca será aceita como membro da União Europeia, e se for, será com condições que irão praticamente descaracterizar o Estado turco. A Turquia recentemente fechou acordos nucleares muito importantes com a Rússia. E a Turquia sabe que, ao brigar com a Rússia, ela também estará brigando com a China. Então, tudo isso que está acontecendo é paliativo. O ingresso da Suécia à NATO é uma punição à Suécia, não é uma conquista da NATO. A Suécia, que queimou um Alcorão, autorizando esse ato criminoso contra uma religião, o fez na tentativa vã de provocar o veto da Turquia. A Turquia sabia disso, aprovou o ingresso, que ainda precisa passar pelo parlamento. É bom que se diga isso. Mas já o Erdogan já deu a palavra dele e deverá ser cumprida. Isso não é mérito nem para a NATO, nem para a Suécia. A Suécia perde o estatuto de país neutral para ser alvo de uma potência nuclear. Qual é a vantagem que a Suécia leva com isso? Nenhuma. Então, eu vejo que está aqui hoje, vivendo nesse país, que eu sempre respeitei muito, e tenho assim, muita coisa boa para falar sobre a Suécia, mas que tinha a referência da política do Olof Palme, de uma Suécia solidária, de uma Suécia que investia na produção, fábricas, inúmeras empresas suecas. Tudo isso acabou, deu lugar ao
capital especulativo, a elite sueca, refém de bolsa de valores, tem que aderir a uma agenda de suicídio, que é essa agenda que está sendo agora abraçada como uma conquista, quando na verdade é uma derrota com banda de música. É igual o Titanic afundando e o pessoal tocando violino. É mais ou menos isso aí que está acontecendo com a Suécia. Certo. Wellington e Sal, vamos olhar agora para o segundo assunto que trazemos também aqui para esta noite, sobre a NATO. Seguramente vamos continuar a falar amanhã aqui no Hora 10 da noite, porque a Cimeira continua, mas agora vamos olhar, Wellington, aqui para a Rússia, já que é sobre ela que também estávamos a falar em parte em instantes, mas a Rússia acabou por vetar uma resolução que promulgava por 9 meses a ajuda transfronteiriça à Síria. Como é que olha aqui para este veto aplicado pela Rússia? Dorivaldo, foi uma medida indispensável, porque esse corredor, vamos chamar assim, ele estava sendo usado para transporte de armas, estava sendo utilizado para favorecer frentes, especialmente dos Estados Unidos e de Israel na Síria, para promover o caos naquele país. E a Rússia, sabendo disso, fechou as portas, fechou essa torneira, vamos falar assim. Né? E com isso, a pretexto de ajuda humanitária e de outros elementos que são grandiosos e que todos passam a demonizar aquele que fecha esses caminhos, o que estava sendo cumprido não era uma agenda humanitária coisíssima alguma. Estava sendo, a partir dali, transferidos equipamentos bélicos e uma série de outras situações que fomentavam a guerra. Então, você vai ver que a partir desse veto, e eu poderei ser cobrado por você aqui no Hora 10 nos próximos 6 meses, vamos dar aí meio ano, né? A situação na Síria vai ficar muito ruim para os Estados Unidos e para todos aqueles que promovem a instabilidade ali dentro. Porque a ONU estava sendo utilizada para favorecer interesses que estão alheios ao do Estado sírio. E agora a Rússia, como parceira estratégica da Síria, fechou essa torneira e o resultado será catastrófico para uma guerra tão distante para alguns países e que a manobra, o poder, a capacidade de logística vai ser muito mais complexa e cara e certamente será abandonada. Wellington, vamos também aqui colher a sua opinião. Com que impressões é que ficou depois deste debate entre os dois candidatos à chefia do próximo governo espanhol? O colega Sal foi muito feliz quando ele afirmou que não houve o aprofundamento das questões essenciais. E isso é por uma razão muito simples. Eu posso explicar isso da seguinte maneira. Todos os candidatos fogem do que realmente importa, porque eles não irão resolver os problemas. Essa mania de debater pauta de comportamento, a chamada pauta identitária, como sendo algo que pertença à esquerda, é algo que está deteriorando o verdadeiro sentido da esquerda na Europa, porque é uma pauta neoliberal e que nenhuma relação tem com os ideais humanitários de esquerda, que estão voltados para o acesso ao trabalho, a capacidade do ser como indivíduo de produzir riqueza para ele e para o seu país, e não de se pintar de arco-íris e sair dançando nas ruas. Isso é muito pouco e não resolve o problema da economia, não resolve o problema da defesa do país, da soberania do seu povo, da soberania das fronteiras, e aí a extrema-direita, que é completamente oposto a esse cenário, cresce porque
é a única maneira de sobrevivência da Europa num futuro próximo, com a derrota que está já prenunciada aqui no programa da NATO na Ucrânia. Isso vai fazer com que os países se fechem entre si. Então vamos voltar a ter uma onda de ultranacionalismo, em que, primeiro, como o colega Issal mencionou com muita felicidade, o primeiro a ser atacado será o imigrante, porque o problema sempre vai estar no outro e nunca naquele que produziu o problema. Não é? Essa é a primeira grande defesa dos hipócritas. O segundo aspecto que é muito interessante é que a causa da imigração é o fazer guerra, que a Europa tanto tem fomentado ultimamente. Os casos de Iraque, Líbia, a própria Síria, que falamos há pouco tempo, e todos os outros que produziram essa onda de migração que está afetando, sim, alterando, sim, a rotina do europeu, mas não por culpa do imigrante, não por culpa daquele que busca sobreviver, mas por culpa daqueles que provocaram esse tipo de instabilidade nos países dos outros e que hoje não possuem condição de sustentar as suas próprias economias. Então, o debate eleitoral espanhol, Dorival, é lastimável. Então, a extrema-direita deverá ganhar, juntamente com o PP, né, o Vox e o PP, né, são esses os partidos, 178 assentos, 2 a mais do que são necessários para formar a maioria. Deverá ser esse o cenário consolidado nas urnas, pelo menos é o que as pesquisas dizem. Pouco poderá ser alterado até o dia do voto, e teremos mais um país no sul da Europa com características de extrema-direita. E em breve teremos muitas, mas muitas notícias para comentar aqui sobre maus tratos, discriminação, preconceito e tantas outras coisas contra os imigrantes, que são os menos culpados de tudo isso. Afirmativo. Wellington Calazans, eu vou agradecer mais uma vez por mais uma presença aqui no Hora 10 da Noite e agradecer igualmente também ao Issal Agostinho por mais uma presença aqui no Hora 10 da Noite. Muito obrigado aos dois, eu vou querer contar com vocês em próximas oportunidades. Boa noite e até a próxima, Issal e Wellington. Boa noite, até a próxima. Um grande abraço. Boa noite e grande abraço.